Vamos retomar a leitura, Apocalipse capítulo 12, de 7 a 12, essa passagem que está ampliando o versículo 4, né? A gente está lendo sobre aquela guerra cósmica, né, que está acontecendo, que está sendo relatado para a gente de uma forma metafórica, simbólica, mas que é muito real. Na verdade, é isso que a gente tem que entender, que a gente está no meio dessa guerra e ela existe, ela faz parte da vida. Por que cósmica, gente? Eu uso esse termo porque não é uma guerra espiritual só. Porque quando a gente fala espiritual, a gente pensa só que envolve questões invisíveis, né? A gente tem essa tendência de acreditar que as coisas espirituais elas não são vistas no dia a dia da nossa vida humana. Então a gente faz essa dicotomia. E isso é uma coisa errada na teologia, talvez um dia eu fale sobre isso. Então, por que cósmica? Porque justamente envolve os aspectos invisíveis da realidade e os aspectos visíveis. Então, envolve uma guerra cósmica, porque envolve também as questões de governo, política, economia, que está totalmente amparado por essa força invisível e espiritual desse dragão. E a igreja está no meio disso. Na verdade, ela não só está no meio, como ela é alvo dessa guerra, desse ser maligno representado nessa figura aí mitológica, como a gente viu no dragão, tá certo? E vamos continuar vendo essa questão e o desenvolvimento disso no Novo Testamento. A gente viu um pouquinho também de Miguel, porque Miguel é citado aqui, né? Esse anjo que faz uma guerra contra o dragão. Vimos que Miguel, na tradição judaica, ele é visto como um anjo protetor de Israel, né? E, como eu disse a semana passada, até hoje existe ainda pessoas que acreditam que existe essa função de Miguel. Eu não sei se falar para você se sim ou se não. A minha conclusão foi que, de alguma forma, em algum aspecto, Deus realmente ainda cuida do Israel étnico, não por eles, mas devido ao pacto com os patriarcas. É como que se Deus fizesse aquela aliança, ele renovou a aliança, mas ele ainda fica com aquela, Deus é fiel, e ele de alguma forma vai trazer de volta o Israel para dentro do pacto da nova aliança, que é reconhecer Jesus como Messias. Então, eu não acredito, né, ainda numa guerra que possa extinguir, nesse sentido, o povo completamente, tá? Existem várias coisas acontecendo ali, sinais realmente acontecendo, o povo voltando-se à oração e clamando o Messias, que para eles o Messias não veio ainda, né? Então eles existe clamando agora a Páscoa deles, o Pessar deles. Então existe uma atividade religiosa de esperança muito grande. E isso é significativo, tá? Significativo inclusive para a igreja conseguir levar o evangelho a eles de forma adequada, coerente, inteligente, como tem ministério se levantando, que eu tenho acompanhado. Isso tem sido muito bom, eu ver esse movimento, né, de tanto judeus que se converteram a Jesus como Messias, como da igreja também querendo acessá-los de alguma forma. Tá? Então isso é importante. Mas antes vamos ler do versículo 7 a 9, e eu retomo aqui falando dessa guerra que continua no Novo Testamento, né? Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Então esses seres se tornaram malignos, eles perderam a sua posição na dimensão de Deus. Eles perdem então a posição, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor, lembra dessa palavra? Eu não sei se tem alguma palavra que traz enganador. Tem alguma tradução que traz? Todos, sedutor, hein? Isso. Isso. É aquele que engana todo mundo, né? O mundo todo. Isso. Então, tanto o sedutor como o enganador. Então, quer dizer, ele engana seduzindo, ele seduz enganando, né? Independente da ordem aí. Mas há uma atividade de enganar o mundo todo, que a gente vai falar um pouquinho disso. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá? Calma aí que a gente continua lendo depois. Essa imagem dessa guerra contra forças do mal, ela existe aqui em Apocalipse, ela existe em alguns momentos no Antigo Testamento, que a gente vê no próprio texto de Daniel e outras situações. Existe na literatura apocalíptica
judaica que não é bíblica, que são livros proféticos, apocalípticos deles, que foram escritos ali mais ou menos de 300 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. É uma literatura que não é canônica, mas existe, e ela também fala-se muito de uma guerra espiritual ali nessa fase. E existe também no Novo Testamento vários indícios e expressões de uma guerra que nós estamos fazendo parte. Eu quero ler alguns versículos. Eu queria que a Miriam ajudasse. Coloque para mim aí, Miriam, Colossenses 2,15, e vamos ler. Deixa eu ver se eu consigo ler lá no fundo, para não precisar abrir. Ver se minha visão chega lá. Não, tá grande, esse eu consigo, hein? Vamos ver os outros, né? Diz assim: e despojando, falando de Jesus, da obra de Jesus, que ele despoja ali, né, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha como a cruz ela é importante. Ela é difícil de entender. Um dia talvez eu também gostaria de falar mais sobre a cruz. Porque é muito difícil a gente entender como Jesus, humanamente envergonhado, derrotado na cruz, vence todos os poderes. Essa lógica inversa, né, do reino de Deus, ela é interessante. Como Deus trabalha para desestruturar a maldade cósmica através da morte de um homem, obviamente o Filho de Deus, na cruz, vencendo poderes que estavam matando ele. É um negócio muito difícil, por isso que a pregação do Evangelho é loucura para os gregos, né? E vergonha, uma blasfêmia, né? Um jeito vergonhoso, desonroso para os judeus. Então eles não entendem, porque a lógica de Deus ela é outra. Então ele escolheu um caminho totalmente antinatural do poderio humano. Porque o que um imperador faz, né? Se alguém quer derrotar alguém, você mata, né? Conquista, com arma, destrói. Principalmente na época do Império Romano, era isso que se fazia. Você vence o inimigo como? Matando ele, acabando, decapitando, crucificando. E Jesus vence sendo crucificado. E ele faz isso, ele despoja toda a maldade cósmica, ele vai colocar ao desprezo e triunfa. Então todo o mal desse dragão, ele é destruído na cruz. Por isso que existe 3 derrotas de Satanás, né? 3 momentos. O momento inicial, que ele se rebela, a cruz traz outra batalha que ele perde, e a vitória é quando Jesus vai estabelecer o reino e julga ele permanentemente. São 3 momentos que ele é derrotado. E, obviamente, poderemos considerar também a tentação que ele não vence Jesus. Ele perde ali no deserto, representando o próprio Israel que não conseguiu vencer. Jesus, como novo Israel, está vencendo ali a tentação, né, no nosso lugar, dando autoridade sobre essa serpente que Adão foi seduzido, Israel foi seduzido e ele não. Ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal ali ofertada para ele, que foi a glória, a riqueza. Se prostrado você me adorar, vou te dar tudo, né? Aquela negociação da serpente sempre tentando seduzir. Olha a palavra de Apocalipse, sempre tentando seduzir, enganar, cooptar teu coraçãozinho, né? A serpente, gente, ela tem uma função maior, eu quero falar mais sobre isso depois, que é justamente ganhar seu coração. Ganhar a sua mente, ganhar a sua fé, a sua espiritualidade. E isso de forma muito astuta, muito sutil. E isso é importante a gente entender isso, tá? Outra questão aqui que é muito claro que a gente vê, lá em Efésios, muito conhecido, né, o texto de Efésios 6, lá no versículo, tem vários textos, mas vamos só no versículo 12 aí. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é isso mesmo? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra quem? Os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, quer dizer, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma guerra invisível que essa guerra coordena os poderes humanos. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então a nossa guerra não é contra carne e sangue mais, não é a guerra que o Império Romano fazia, que o povo do Antigo Testamento fazia, que era uma guerra espiritual e militar.
né, que eram guerra de deuses, mas era uma guerra militar. Né? Hoje não funciona mais assim. Não existe. A igreja não foi chamada para fazer o que fizeram nas cruzadas, gente. Né? Que é um marco histórico terrível para o cristianismo. Onde a igreja da época cristã se arma e forma um exército militarmente armado para conquistar os povos e impor a fé, né, de forma tirânica sobre os povos. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. E foi feito. Foi feito como um bom mau testemunho, um bom mau testemunho deixado na história para a gente não fazer de novo. Né? E é uma mancha no cristianismo, porque Jesus nunca falou para fazer isso. Pelo contrário, você vai amar aquele que está perseguindo você para você derrotar as forças do mal que está por trás. Eu quero ganhar o coração deles através da vida de vocês e, se necessário, o martírio. Então, na verdade, justamente, como que Jesus vence o poder do Império Romano? Morrendo debaixo da espada romana. Como a igreja vence o poder de Satanás? Também testemunhando até a morte. Essa lógica, para a gente, é muito difícil de entender. Mas ela que dá a vitória eterna, ela que estabelece uma derrota sobre Satanás depois, eternamente. É o que eu falei, talvez mais para frente a gente retoma um dia, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o impacto espiritual e cósmico da crucificação. Qual o significado original, como que ganhou esse significado, o que tem a ver com o Antigo Testamento, né? Como isso pode ser inauguração de um novo reino. Né? Na verdade, a cruz é a entronização do Rei dos Reis quando ele ressuscita. Por isso, quando ele ressuscita, ele fala, agora me foi dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder, ele vai ser estabelecido concretamente na nossa história humana, quando ele voltar na sua segunda vinda. Mas a base da vitória já foi ganha, que é a cruz. Por isso a igreja tem uma missão de proclamar que o rei ressuscitou, que ele vai trazer o reino e que todo mundo tem que se submeter a ele. E que a salvação e o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus está em Cristo e no seu sangue. Nós temos essa missão do evangelho, gente. Tá? Então, nós estamos vendo que existe uma batalha e nós fazemos parte dela. Agora, eu quero também mexer um pouquinho em coisas que eu aprendi também, que eu tive que rever, lendo a Bíblia mais corretamente. Nós somos influenciados, uma época muito forte, por uma teologia da área da libertação, que tem as suas coisas boas e tem os seus exageros. E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, aqui, esse texto, é da armadura de Deus, né? Do capacete da salvação, da couraça da justiça, e assim, né? O escudo da fé. E alguns cristãos acham, né? Assim, pegam isso de uma forma mística. O que Paulo estava fazendo, gente, é fazendo, de novo, uma metáfora, uma analogia. Olha, existe uma batalha espiritual. Do jeito que o soldado romano, ele se veste, se prepara para a guerra com a sua armadura, porque ele está descrevendo uma armadura romana. Você tem que estar preparado para essa guerra, mas é óbvio que é no âmbito espiritual, não é mais, não é um vestir físico, e nem um vestir místico, como alguns querem fazer. A gente vai orar e a gente, né, tem aquela mania ensinada por essa teologia, como que se funcionasse isso. Né? Deus, agora eu me visto, né, com a armadura, no sentido assim, eu ponho o capacete, pela fé eu ponho a couraça. Meu irmão, eu sinto muito, isso não funciona. É uma coisa que a gente aprendeu, não tem nada a ver com a Bíblia. O que ele está falando é que a certeza da sua salvação, né, que a sua fé, entende? Que a sua justiça em Cristo Jesus, que a pregação do seu evangelho, que a palavra de Deus, todas essas atividades, elas são parte dos instrumentos da guerra que é espiritual. Não adianta nada uma pessoa lá todo dia levantar, eu ponho o capacete da salvação, e todos os dias ela não vive a salvação, não tem certeza da salvação, não sabe o que é salvação, não vai funcionar. Não é místico, gente. Não é magia. E às vezes a gente tem, né, o brasileiro, principalmente, a gente pega isso na gente.
Porque a gente tem aquela coisa antiga, né, dos antepassados, nossos, principalmente os pais antigos, né, de sempre amuleto, né, coisinha que botava no braço para má sorte, né, para coisa que põe na porta, a ferradura, não sei não. Isso era superstições antigas que vieram e as pessoas acham que essas coisas, né, aí a gente se converte. E no cristianismo não tem nada, não tem imagem, não tem nada para se apegar, a não ser Deus, que é invisível, mas real. E que eu tenho que desenvolver um relacionamento com Ele. O que aí começa a acontecer? Qualquer superstição, os crentes caem. Porque aquele objeto que eu tinha, eu não tenho mais. E ele não sabe ainda se relacionar com Deus. Aí, eu vou fazer uma brincadeira verdadeira, né, que está na nossa sociedade. Aí você vende um travesseiro ungido para ele ter um sono bom, ele compra. Você entende o que eu estou falando? Olha a loucura, né, da nossa sociedade supersticiosa. Então o que acontece? Existe um sincretismo. Mistura-se a Bíblia com crendices. E a gente vai misturando as coisas, misturando e achando que está tudo bem. Deus fala, não tem nada. Não, olha, não pode, né? O véu está rasgado para a minha presença. Vem falar comigo. Jesus abriu o caminho, vem falar comigo, eu estou te ouvindo. Aonde você está, eu estou ouvindo você. Essa realidade, as pessoas perdem essa realidade, a gente precisa lembrar. Então, existe uma batalha, e essa batalha é ganha com o que Apocalipse está ensinando, perseverando na fé, a constância, a fidelidade a Cristo, a palavra de Deus que a gente conhece e vive, a nossa vida de oração. Gente, aí está a nossa vitória. Né? É aí que está a nossa vitória, entende? O que mais aqui que a gente pode ver se tem mais algum? Eu acho que é isso. Bom, todo mundo já sabe, de certa forma, né? Isso aí. Deixa eu só continuar ainda mais uma questão. Hoje em dia é comum pensar, né? Outra coisa que isso aqui é importante. É comum pensar em Satanás como um ser extremamente... Deixa eu tentar explicar isso, porque ele ao mesmo tempo que mas no sentido da igreja. Como que assim, a igreja, você percebe cristãos que veem Satanás como um ser muito poderoso e os cristãos têm medo de Satanás. Tem gente que tem medo de Satanás. E em Apocalipse é justamente ao contrário. Você está vendo um dragão furioso que tem o seu momento de vitória momentânea, mas que a história dele, o futuro dele está contado. Ele é um derrotado na cruz. E o povo de Deus, em nenhum momento, é incentivado a ter medo do dragão. Deus vai proteger a mulher, Deus vai lidar, Ele vai perseguir, mas a vitória é do povo de Deus. Então, essa noção, ela é importante, porque senão, né, cria-se Gente, eu conheço cristãos que vivem debaixo de um medo de Satanás e do demônio, que é um negócio terrível. É uma vida triste, uma vida cristã totalmente triste. Porque ao invés de desfrutar da salvação, da graça de Deus, da proteção de Deus, do caminhar do Espírito Santo, da alegria do cristianismo em meio a sofrimentos e aflições que a nossa vida traz, a gente encontrar aquela coisa, né? O cara vive achando que o diabo está, né, fazendo tudo de errado com ele. Aí fura o pneu, ele acha que é o diabo que furou o pneu. Né? Tudo é o diabo está controlando a vida do cara. Você fala, meu Deus do céu, o que você está fazendo na igreja? A tua vida não é de Jesus? Se a tua vida é de Jesus, as suas coisas são tuas, são de Jesus também. Sabe, a gente, é uma coisa... você fala assim, pastor, mas não tem essa guerra? Sim, meu irmão. Tem essa guerra. E aí que está, a gente vence vivendo o evangelho. É óbvio que se a gente estiver em pecado, não cair em pecado, mas estiver numa constante vida de pecado sem se importar com Deus, é óbvio que a gente abre uma janelinha ali para esse ser maligno ficar mexendo com a nossa vida, porque a gente está ofendendo o nosso Deus. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum arrependimento, existe uma pitada em nós que as trevas podem atuar. Então é óbvio que nesse caso nós estamos vulneráveis a alguns ataques e algumas coisas, né, que os demônios às vezes estão querendo aproveitar da situação. Então a questão é, se conserta com Deus. Deus, pisando na bola, me ajuda.
Me ajuda, eu quero me arrepender, eu quero viver de uma forma correta. E nesse processo, Deus está te protegendo. Deus é tão gracioso, né, que Ele protege. Ele protegeu Pedro, não foi? Jesus orou e viu, ó Pedro, eu vi Satanás aí cair do céu como um raio querendo você. Pedro não era nem convertido. Porque quando você se converter, Pedro? E Jesus protegeu Pedro. Né? Então nós vemos essa batalha espiritual, ela é real. Só que a nossa forma de lutar não é com medo. Ao contrário, é nos agarrar a Cristo. É estar dentro dele. É viver nele. Ali está a nossa vitória. É aqui nosso descanso, a nossa paz, né? Mas ele é chamado, também não podemos desconsiderar, chamado Deus desse século. Esse século está caído, está em pecado. A humanidade está sob um poderio desse inimigo de Deus. Isso aí é inquestionável. E o Evangelho faz o quê? Arranca as pessoas desse lugar. A linguagem de Paulo arranca do império das trevas. É como se fosse literalmente transportado, né? Parece que Deus pega você num lugar espiritual, arranca a tua raiz e planta você num reino diferente. Esse é um movimento espiritual. Nós não estamos mais no império das trevas, apesar de estar num mundo em trevas. Ele arrancou a nossa raiz e pôs a nossa raiz na eternidade. Deu uma cidadania real. Olha só como é um movimento espiritual, né? Então, essa antiga serpente, ela é caracterizada, né? A gente está vendo aqui por engano, acusação, a gente vai ver melhor aqui, uma hostilidade terrível contra o povo de Deus, então isso a gente já viu. E vamos só destacar aqui, qual é o maior poder de Satanás, gente? O maior poder de Satanás, ele tem 3 frentes de poder e atuação. Primeiro, ele é o acusador. Ele vai tentar acusar sempre quando puder. Ele vai tentar. Ele perde esse poder diante do povo de Deus, aonde não há, olha só, aí você vai entender, né, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há mais condenação, ele perde a legalidade de acusar. Mas se você não sabe disso, se você não passa pela tua experiência de perdão, de ser perdoado, de amado por Deus e de salvação, você vai cair na lábia do acusador e vai se sentir culpado de novo, acusado. Porque você não experimentou a graça da salvação de uma forma plena. E ele vai acusar. Outra questão importante e uma ênfase ele é um enganador do mundo inteiro. A maior função de Satanás no mundo, gente, é enganar. Desde o Éden. Eva foi enganada por Satanás. E enganar é o que, espiritualmente falando? Ele vai tentar de todas as formas fazer com que a humanidade não acesse o único meio dela ser salva e reconectada com o Criador, que é o Evangelho, que é a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. E ele vai fazer isso de todas as formas. De todas as formas, porque esse é o maior desejo, o maior poder dele e o maior desejo de distanciar a humanidade do seu Criador, porque ele odeia a humanidade. E ele não quer que ninguém se salve, ninguém volte ao Criador e retome a aliança perdida e tenha uma eternidade abençoada. Ele não quer. E ele vai fazer de tudo, usando tudo, inclusive a maior ferramenta de engano de Satanás são as religiões. As religiões são as maiores ferramentas de engano. Porque na religião a pessoa acha que está bem com a divindade, sem conhecer o Evangelho. Ela criou um sistema, dogmas, que satisfazem momentaneamente o seu anseio religioso, o seu anseio pela transcendência, satisfaz a culpa diante de um ser que ela não vê e ela sente-se bem porque ela está fazendo alguma coisa para o outro, ou para Deus, ou para uma divindade. Aquilo vai aplacar momentaneamente, mas ela não está entendendo que ela está sendo enganada, ela está sendo colocada num emaranhado de situação
que não a tira do estado de condenação diante do Criador. E ela não é reconciliada. Então, por isso que eu falo, nem a nossa religião salva ninguém. Nenhuma. Aquela conversa, todas as religiões levam a Deus. A minha fala é, nenhuma leva a Deus, nem a nossa. Nem a nossa. Não é a nossa religião que leva a Deus, é Jesus. E ele não é uma religião. Ele é o Filho de Deus encarnado. A religião que se montou a partir de quem ele é uma coisa. E tem erros, como eu acabei de citar. Na Idade Medieval, a igreja cometeu terríveis erros em nome desse Jesus. Que ele vai falar, não tinha nada a ver com o que vocês estavam fazendo com o meu nome lá, não. Ele vai prestar conta do que vocês fizeram com o meu nome. Matando, fazendo guerra. Eu nunca ensinei isso. Mas usando o nome dele. Então, está na história. O que salva é, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele. Então, por isso nós temos que ensinar às pessoas quem Jesus é. Qual é a obra dele? O que isso significa para a minha vida, para a sociedade, para a eternidade? Qual é o impacto disso? Porque ele, como Deus, Criador do céu e da terra, teve que se encarnar, se tornar homem, o Deus homem, morrer numa cruz debaixo da maldição e sofrer toda aquela vergonha para salvar a humanidade perdida e condenada. Viver a nossa condenação para justificar a gente pela graça. Dá a gente um caminho de retorno ao Criador graciosamente. Então, essa é uma verdade que precisamos entender. E aí, o que eu estou falando? Eu falo, aí eu bato na tecla, daquilo que eu sempre tenho falado. Cuidado com falsos evangelhos pregados em igrejas evangélicas. Porque, gente, como que Satanás tentou Jesus? Com a Bíblia. Usando a Bíblia. Você acha que ele ia tentar Jesus usando o quê? Uma religião pagã? Ele tenta Jesus manipulando textos bíblicos. Foi assim lá no Éden com Eva. Como ele vai tentar cristãos que estão na igreja? Manipulando o texto bíblico do jeito que ele fez com Jesus. Só que Jesus tinha o coração firmado. A hora que ele mexe com Jesus, ele responde com a palavra. Ah, se tu és o Filho de Deus... não diz assim, a Bíblia não diz assim, Está escrito. Gente, o Satanás fala assim, está escrito. Aos seus anjos dar a ordem. E se tropeçar, ele vai cuidar de você. Não é isso que está escrito? Então, Jesus, mostra-se, se joga do pináculo. Os anjos vão te segurar. Vai ser um espetáculo. Todo mundo vai acreditar que você é o Filho de Deus. Jesus podia falar, é verdade, é uma boa ideia. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O coração de Jesus não foi cooptado pelo engano, porque ele estava pegando aqueles textos e usando sutilmente para tirar Jesus do plano de Deus, com a Bíblia. Então, é muito difícil isso, conversar essas coisas, porque os crentes, os cristãos não conseguem compreender algumas coisas. Eu falo, toda vez que eu tenho oportunidade, no domingo de manhã nos estudos, eu falo, repito, para cair a ficha. Nossa, que nós temos que ouvir todas as pregações com, hoje em dia, gente, com critérios bíblicos. Critérios bíblicos. Principalmente, lugares, pastores que a gente não conhece, esse pessoal que está na mídia, a gente nem sabe se é pastor, que está lá, às vezes só ganhando canal, dinheiro, fama, e um monte de seguidor, falando coisas em nome de Deus. Gente, eu preciso saber se aquilo de fato está me enganando. Se aquilo de fato está cooptando o meu coração para fora do Evangelho. Para fora do que Deus quer realmente. Usando a palavra de Deus, é óbvio, gente. Esse é o mecanismo mais sutil. Satanás vai enganar pessoas usando a Bíblia. Ele tentou fazer isso com Jesus. Então, o que nós precisamos fazer para nos proteger desse engano? Pai nosso, livra-nos do mal, da tentação.
Quer dizer, Deus, me livra do tentador, do engano dele, me livra. Quer dizer, eu dependo do Senhor para abrir meus olhos, para eu ver que eu vou ser enganado e eu não quero. Me livra. A oração, ele ensinou lá. Me livra do mal, do maligno que vai vir tentar me enganar. Me livra da serpente, dos enganos lá, me livra. A oração. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Segundo, conhecendo o Evangelho de forma todos os dias, plena e vivendo isso. Meu irmão, quando você conhece o Evangelho e vive de fato, uma faísquinha de uma pessoa que fala contra, você fala, arranha você. Você fala, não, arranhou, esse negócio não está certo não. Não dá certo. Né? Então, por quê? Porque o Evangelho está dentro de você. É vida em você. Você estuda, lê, ele faz efeito em você, você entendeu essa mensagem, entendeu a Cristo, a obra, quem Ele é, entendeu a ressurreição, entendeu quem você é diante dEle, necessitado da graça, do perdão, de quem você se tornou em Cristo, você sabe todas essas coisas, meu irmão, é muito mais difícil sermos enganados. Então, proteja-se nesse sentido, tá bom? Então, Satanás e suas forças malignas são vistas enganando tanto crentes como descrentes na Bíblia. Essa é a grande questão. Quer ver? Eu vou ler com vocês algum texto. Miriam, abre aí para mim 1 Coríntios 7, 5. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Esse é um texto interessante do casamento, né? Que ele está falando, olha só, uma questão interessante, aí é uma questão conjugal aqui, dos casados. Ele está falando do relacionamento sexual. Ele fala assim para os casais não se privarem sexualmente um do outro por um tempo muito grande, para não serem tentados por Satanás. Então, no casamento, né, uma das coisas que ajuda a proteger a tentação nesse sentido do desvio é o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Então, é muito interessante esse texto, né? Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, ele bota o talvez ainda, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, há um tipo de tentação, né, aí para o casamento, e há um engano que é produzido, né, nessa falta de vivência também do ato conjugal dentro do casamento. Essa questão é importante aí. 1 Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm. Olha lá, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. O que Paulo estava preocupado com a igreja, né? A igreja de Tessalônica. Eu estava preocupado com vocês aí, né? Mandei perguntar a respeito da fé de vocês. Manda notícia lá, vamos supor que eu, né, como pastor, vou para uma obra missionária, vocês me enviam para ficar um tempo fora. Aí eu fico preocupado, mando um zap, né, na Rogério Carta, hoje mando um zap. Manda notícia como está a fé do povo aí. E Paulo, por quê? Porque eu estou preocupado que vocês estão sendo provados pelo tentador e que o trabalho que eu fiz com vocês aqui o tempo inteiro foi inútil, porque vocês estão sendo o quê? Caindo em tentação, se perdendo no engano e nas provações de Satanás. Então Paulo, como um apóstolo, um pastor, ele tinha essa preocupação, como os pastores devem ter. Né? Eu tenho, a maior preocupação gente, vocês conhecerem o Evangelho. Essa é a minha maior preocupação, né? E não serem enganados ali. Efésios 6:11. Vistam-se lá com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então lembra, vestir aqui não é um ato místico, é um ato de viver todos aqueles princípios, salvação, a fé, a palavra, tá? E a justiça de Deus. Você viver os elementos da salvação faz com que você se torne uma pessoa firme contra as ciladas, porque ele vai tentar ciladas, enganos, seduções, ele vai tentar desviar a gente. Se ele puder, ele vai fazer isso, tá?
E o último texto nesse sentido, em 2 Coríntios 11, 14, olha só que importante esse texto. Me perdoe, tem 2 Coríntios 11, 3, primeiro, Miriam, isso. Olha o que Paulo fala também a Coríntios. Temo que assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. Eu estou com medo que, do mesmo jeito que a serpente enganou Eva, engane vocês. Fazendo com que vocês se afastem da simplicidade e da pureza de Cristo. Que é o que a igreja hoje faz, fica inventando um monte de coisa. E o que a gente precisa? Viver a pureza e a simplicidade do Evangelho. Cumprir a nossa missão, não é ficar inventando um monte de coisa para atrair gente com coisas, somente contemporâneas do mundo. Não, gente, o Evangelho, cuidado para vocês não se afastarem da pureza devidas a Cristo. Paulo estava preocupado com uma igreja que ele era apóstolo. Eu estou preocupado, porque eu estou vendo que a serpente está enganando vocês do jeito que enganou Eva. Se você continuar o texto, alguns ali pregando um Jesus que não é o Jesus certo. Está dentro do contexto ali. Vivendo um espírito que não é o Espírito de Deus. Eles estavam confundindo coisas, mexendo no Evangelho e sendo enganados por Satanás. E Paulo estava preocupado com essa igreja. No versículo 14, Miriam, olha lá o que ele faz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você acha que para enganar um cristão ele vai aparecer de chifrinho e tridente, de coisa feia? Não, é óbvio que também aqui é uma metáfora. Em que sentido? Ele vai se disfarçar de um mensageiro, anjo é um mensageiro das coisas de Deus, para te enganar. Ele não vai vir, sou o Satanás, estou querendo te enganar. Vem um satanista aqui e vai tentar te tirar de Jesus, você vai aceitar? Não, mas se for um pastor, um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre, que mexe com o teu ego, que fala que Deus vai dar o que você quer, é o que acontece. Muito sutil. E começa a te tirar da vida do Evangelho, da missão, da vida com Deus, te levando a buscar coisas que Deus nunca prometeu, usando a Bíblia. Gente, está cheio isso. E esse é o maior poder do dragão, seduzir as nações, tirando as pessoas de Cristo. Então, fica aqui o meu conselho pastoral. Cuidado, Peça a Deus para te livrar desse mal. E outro poder dele, acusador, enganador, tentador, enganador e perseguidor do povo de Deus. Ele é o inimigo nosso mesmo, Ele é inimigo do povo de Deus. E em Apocalipse a gente está vendo isso claramente. Ele vai ferir a igreja. Ele vai ferir o calcanhar. Do jeito que ele feriu o calcanhar do descendente da mulher, ele vai ferir o calcanhar, uma ferida momentânea. Uma ferida que não é mortal. Ferir o calcanhar ali, que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. E este ia ferir o calcanhar. Quer dizer, existe um nível de ferir diferente. O calcanhar é uma ferida passageira, não mortal. A cabeça é uma ferida definitiva e mortal. Então, Jesus foi ferido momentaneamente e a igreja vai ser ferida momentaneamente, mas não como ferida mortal. Mas Satanás será ferido mortalmente e permanentemente pelo Filho de Deus e pela igreja. Ele vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus e da igreja, gente. Isso é interessante. Não é só debaixo dos pés de Jesus, mas da igreja. Tá certo? Então, não é exagero dizer que o método principal que Satanás usa para atrapalhar o plano de Deus é enganar. Ele vai tentar enganar. Tá? Eu vou ser mais assim,
Vou dar mais uma cutucadinha. Quando a gente estuda aquelas lições do Evangelho, eu falo um pouquinho sobre isso. Satanás conhece o ser humano muito. Lida com ele há milhares de anos. Então ele conhece a gente, nossas questões, o que a gente gosta, o que não gosta, o que a gente prefere, a questão do dinheiro, nosso coração, ele sabe tudo isso. Então é óbvio que ele tem caminhos muito fortes para tentar a gente. Se o nosso coração não estiver em Deus, ele sabe onde tocar e sabe onde cada um é fraco. Porque tem uma pessoa numa coisa, outro na outra, outro na outra. Então ele vai lidar com essas vulnerabilidades nossas para tentar a gente. Né? Então, por isso que a gente tem que permanecer firme com essa armadura espiritual, que é a nossa firmeza na fé, a santidade, o nosso coração, amar a Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz isso, a gente se protege. Então, nós temos que entender que o maior desejo dele não é, eu não estou dizendo que não aconteça. Olha lá, deixa eu tentar esclarecer essa questão espiritual. Tem pessoas, por exemplo, que ficam com medo o tempo inteiro dele atacar as questões financeiras, de atacar a saúde, né? Todas essas coisas materiais. Então, há um medo excessivo, porque é isso que nós valorizamos. E ele, sabendo disso, né, ele vai fazer de tudo para atacar aquilo que te faz abandonar a Deus. Ele sabe, por exemplo, que tem pessoas, como nós já vimos acontecer, que se ele arrancar o dinheiro, é mais difícil encontrar esse tipo de gente, mas ele sabe que se ele arrancar o dinheiro, a pessoa não abandona a fé em Cristo. Não é um mecanismo eficaz para aquela pessoa de engano e de tentar. Mas ele sabe que se ele der muito dinheiro para aquela pessoa se desvia do Evangelho. Então, para Satanás, pouco importa desviar deixando a pessoa pobre ou desviar deixando a pessoa bilionária. O que ele quer é tirar a pessoa do Evangelho. Então, quantas pessoas vimos se desviar ganhando dinheiro? Nós já vimos pessoas abandonar a fé por causa de dinheiro excessivo. Essa pessoa abandonou a fé. Nós temos casos próximos a nós. Então, para ele, tanto faz. A pessoa está esbanjando dinheiro. O que ele quer é que se esbanje. Ele condenou a pessoa ao engano e à perdição. Ele está feliz. Não quer tirar dinheiro da pessoa. Ele vai, se puder, ele consegue dar mais. Porque aquilo funcionou com aquela pessoa. Por quê? Porque o maior objetivo é apagar a mente da pessoa para o Evangelho, gente. Esse é o maior objetivo. Então ele sabe, tem pessoas que, quando ficam doentes, blasfemam contra Deus. Se ele puder, ele vai botar lá uma enfermidade. Se puder, não estou falando que ele consegue sempre. Mas se puder, ele vai fazer. Tem pessoas que quando está doente, está firme com Deus, né? Ele vai tentar não deixar a pessoa nunca doente, porque a pessoa não estando doente, ela não vai na igreja. Não tem compromisso com Deus, ela está bem. Mas quando ela está mal, ela procura Deus. Esses mecanismos humanos, não acho que esse inimigo não conhece. Ele é astuto, estrategista, e ele quer me tirar e tirar você do Evangelho. Não tira, porque Deus nos guarda. Porque se dependesse de nós, já tínhamos caído. Por isso, ore. Livra-me do mal, Senhor. Não me deixa depender da minha força para não cair no engano, não. Me ajuda. Me livra do mal. Me livra da tentação, me livra do maligno. Não me permita, Senhor. Guarda pela graça. Né? Estamos estudando, estamos refletindo nos pequenos grupos, né? Sobre a graça. Pela graça, me sustenta não enganado, me sustenta vendo a verdade, Jesus, me ajuda. Esse é o primeiro passo. Não acha que você consegue sozinho, não. Dá ruim. Reconheça que você precisa da graça para te manter fiel. Como Jesus ensinou.
livra-me do mal, não nos permita cair em tentação. Esse é o modelo de Jesus. Então, atenção para isso, para a gente não lutar contra as paredes. Tem gente que não luta contra o diabo, luta contra as paredes. Não tem luta ali, ele está lutando contra o ar. A gente tem que entender aonde é o foco da nossa luta, aonde ele ataca a gente, de fato. E sempre olhar o nosso coração como está. E pedir a graça de Deus para nos mantermos fiéis e firmes, tá bom? Aqui a gente encerra por hoje, esse bloco. Aí a semana que vem a gente vai abrir do 10 ao 12, que é justamente essa resposta desses seres celestiais nessa vitória cósmica dessa guerra aí, tá bom? Resumindo, então, aqui, gente, só para terminar, do 7 a 9, o que a gente viu? A gente viu que, novamente, o dragão foi lançado sobre a terra, mas agora João acrescenta que seus anjos foram lançados sobre a terra também. Portanto, a história da expulsão original de Satanás e de seus anjos do céu foi completa. O leitor passa a compreender não somente como os anjos malignos caíram, mas também o motivo da queda e que tipo de seres Satanás e seus anjos são. Eles são seres malignos, astutos, acusadores, enganadores, inimigos do povo de Deus. É esse ser que se apresenta aqui como o dragão que vai levantar as suas bestas, que nós vamos ver, para atuar através delas no mundo atual contra o povo de Deus. Levantando os seus poderios bestiais, animalescos, não humanos, contrários à igreja, ao evangelho, a Cristo. E isso, aos pouquinhos, gente, é o que eu tenho falado, tem acontecido, de alguma forma tem acontecido. Eu não sei se vocês leram um artigo que a Lu Machi mandou lá no grupo de membros sobre a perseguição, não sei quando tiveram tempo de ler. E ali tem alguns gráficos que mostram o aumento da perseguição do ano de 2022 para 2023. É absurdo algumas coisas que aumentaram, por exemplo, mais de 300%. Então, em um ano, alguns fatores de perseguição, como, se eu não me engano, destruição de patrimônios de cristãos e coisas assim, era uma porcentagem, aumentou mais de 300% em alguns países. Como a China, Nigéria, o próprio Paquistão, aquela menina que teve com a gente, contou algumas coisas nesse sentido. Então, olha só, esse aumento ele é significativo. Porque é justamente isso que Apocalipse fala, que no final haveria um aumento da perseguição aos cristãos. E o nosso papel é continuarmos fiéis ao Evangelho, perseverarmos até o fim. Esse é o nosso papel. E, seu Aparecido, pregarmos o Evangelho para quem está precisando, não é isso? Levarmos essa mensagem de salvação para as pessoas que precisam de Cristo, do nosso Salvador, da vida delas, a entender essa necessidade aí, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar em pé. Vou orar, gente, para Deus dar condições para essa pastora, jovem pastora do Paquistão. Se Deus assim permitir, seria uma coisa no meu coração. Eu desejo muito isso acontecer há muitos anos. Ou Deus dá condição financeira para ela ou para a gente, de trazê-la para cá, para passar uns dias com a gente, contando para a gente da experiência dela como igreja, falando do Evangelho, ouvindo alguém de um mundo muçulmano, a paixão e o amor que ela tem por Jesus. Eu acho que seria uma vivência diferente para a gente, com alguém de uma outra cultura, de um lugar tão distante, uma cultura tão diferente. Eu não sei quantos assistiram ali, culturalmente, até o local diferente, as roupas, sentados no chão ali. Então, um negócio cultural, as músicas totalmente distintas, a linguagem.
e a gente poder conviver com essa pessoa e ver que ela é nossa irmã em Cristo, que Jesus alcança essas pessoas num lugar que a gente nem imagina, e ela poder andar com a gente aqui nas igrejas, poder testemunhar, falar de Cristo, do Evangelho, um pouquinho dela. Esse é um sonho meu, esses intercâmbios, né? E eu oro muito para que Deus dê condições, obviamente financeiras, né, para a gente conseguir enviar alguns missionários, trazer missionários, fazer esse intercâmbio, para a gente ouvir de fato gente que está nesse lugar, para ficar mais próximo da gente. Para ficar mais, olha, não, está aqui, ó, é de carne e osso, né? Não é uma coisa, não, está aqui, né? O irmão nosso da China, está aqui o irmão nosso do Paquistão, está aqui o irmão nosso lá da Nigéria, fugido, né? Como tem um rapaz do Marrocos que fugiu, refugiado no Brasil, porque aceitou a Jesus e a família quer matar o cara. E está refugiado no Brasil. Não pode voltar para o país dele. Então são situações, né, verdadeiras, reais, de gente como a gente. Tem família, né, tem filhos e tudo. E passam isso pelo Evangelho que nos libertou e que a gente está aqui todo domingo celebrando. E eles dão a vida deles por isso. Então esse tipo de gente, eu gostaria muito que a gente tivesse, acolhesse, tomasse um café com a gente, né? E a gente ouvisse essas histórias. E isso faz parte, gente. Paulo fazia isso, né? Paulo enviava missionários para um lado, ia para o outro. Ele fazia esses intercâmbios, né? Ele ia para um lugar, voltava, levava Timóteo, mandava para lá, mandava um para cá. Porque as notícias corriam, né? E a vida da igreja era vista como algo universal. É a igreja de Cristo, né? E que Deus nos dê. Ore por isso, por favor, porque é um sonho meu, né? E Deus vai nos dar esses contatos, essas possibilidades aí. Amém?